Estou aqui hoje fazendo um devocional, né, sobre 1 João, e algumas coisas me chamaram bastante atenção e eu queria compartilhar um pouco. Que é o seguinte, 1 João capítulo 2 fala assim: meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês saibam que nós temos um advogado nos céus, que é o Messias, né, Filho de Deus. E o que eu achei interessante aqui é que refuta um pouco da visão catolicista a respeito do intermédio a Deus. A Bíblia fala que nós temos um intermediador em meio aos nossos pecados, em meio aos nossos pedidos, digamos assim. Mas não é Maria, não é nenhum santo, é simplesmente Messias, mais conhecido como Jesus Cristo. Então, ele foi quem foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Na verdade, não só dos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, se a gente pecou e realmente não conseguiu se conectar com Deus, porque às vezes tem isso, o pecado afasta a gente de Deus, às vezes a gente precisa apenas pedir ao nosso único intermediador, que é o Messias, né? E aí continua algo mais interessante ainda. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ou seja, o que quer dizer aqui? Não adianta a gente falar que acredita em Deus, não adianta a gente falar que tem fé, mas se a gente não exercita isso, agora eu falo exercitar essa fé, não simplesmente fazendo um devocional, fazendo uma oração, ou indo em algum templo, ou propriamente buscando a Deus em casa, seja onde for. Mas não adianta nada a gente fizer isso se a gente não cumpre os seus 2 mandamentos mais importantes, que é amar a Ele sobre todas as coisas, ou seja, acima de tudo, e amar ao próximo. Muita gente meio que se esquece desse amar ao próximo, desse amar ao seu irmão, porque pensa, se você não consegue amar nem o seu irmão em Cristo, digamos assim, seja por algo que ele fez, como é que você quer ter o perdão de Deus? Entendeu? Então, como você quer ser perdoado por Cristo, por Deus, se você não consegue perdoar nem o seu irmão aqui na terra, que te fez algo muito ínfimo ao que a gente faz diariamente contra Deus, que são os pecados, né? E a mensagem começa dizendo, muito interessante, a Bíblia está aqui para que dê a gente um ensinamento para a gente não pecar, porque o que Deus espera é que a gente não peque, mas isso não é possível. Nós somos impuros, a terra é impura e tudo ao nosso redor é impuro. A única coisa pura é Deus e o Messias e o Espírito, né? Então a gente vai pecar, mas que quando a gente pecar, a gente saiba se arrepender, a gente saiba pedir perdão, a gente saiba reparar os nossos erros e a gente saiba também não cometer novamente esses erros, entendeu? Então é muito isso. Mas continuando, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão
está no meio das trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque a treva o cega. Ou seja, o que quer dizer que é complemento daquilo que eu estava dizendo. Como é que você diz que quer ser salvo, que você acredita em Deus, acredita no Messias, mas não faz o que ele manda, que é amar o seu irmão, independente do que ele tenha te feito, né? E aí continua dizendo: quem ama seu irmão permanece na luz. Ou seja, quem faz o que Deus agrada, quem faz o que Deus nos pede, esse sim o ama de verdade e permanece na luz. Porque, pensa comigo, o Deus é puro, totalmente puro. Deus não tem nenhum mal, nenhuma treva, nenhuma escuridão em si. Como nós queremos nos aproximar dele, ser salvo por ele, se nós temos isso dentro de nós? Ou seja, então, precisamos nos purificar para conseguir realmente nos conectar com Deus, né? Mas, enfim, aí continuando, filhos, escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome do Messias, ou seja, quando ele se sacrificou por nós. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, conhece Deus. Jovens, escrevo a vocês porque venceram o maligno. Aqui está falando, acredito, porque os jovens são tentados a todos os momentos. Como não tem maturidade o suficiente, a chance de ser induzido ao erro é muito maior, porque aprendizado só se vem com o advento das experiências, sejam elas boas e ruins. Ou seja, muitas vezes os jovens de hoje, eu me incluo nessa parte, muitas vezes não tivemos experiências suficientes para moldar o nosso caráter e as nossas opiniões. Então acaba que a gente é muito mais facilmente manipulável, entendeu? E aí a parte principal desse devocional é essa: não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqui o que quer dizer é o seguinte: como você quer ser salvo pelo Messias, como você quer conquistar a vida eterna, se você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Muitas das vezes eu mesmo já me peguei nesse pensamento de me perguntar se eu realmente queria ser salvo, porque o mundo aqui é tão legal, independente das coisas ruins, mas tem tantos prazeres, tem tantas recompensas, digamos assim. Para que a gente vai ser salvo disso? Para onde a gente vai? E aqui está a resposta: quem ama o mundo, o amor do Pai não tá nele. Porque qual é o mandamento mais importante da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você descumpre o preceito fundamental que norteia toda a Bíblia, como é que você vai querer ser salvo? Então a gente tem que ficar com essa reflexão: será que a gente tem amado mais ao mundo do que ao Pai? Será que às vezes que a gente deixa de buscar Ele é porque a gente está perdendo tempo com coisas do mundo? Então, e aqui fala: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Hoje nossa vida aqui na Terra é baseada muito nisso. A cobiça da carne, fazer o que a nossa mente manda e o que o nosso corpo quer, ignorando o espírito do que é certo e o que é errado. A cobiça dos olhos, hoje nós vivemos em prol de tudo aquilo que a gente vê. Eu vejo isso, gostei, eu quero aquilo. Eu vejo isso, gostei, eu quero viver por isso. E a questão da ostentação dos bens. Hoje em dia nós estamos num mundo tão capitalista que hoje quem tem alguma coisa quer se sobressair, eu falo materialmente, quem tem alguma coisa material a mais que o outro quer se sobressair a todo momento em cima dos outros. E não é isso que Deus espera da gente, porque aqui fala: a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, exemplo disso, Salomão. Salomão teve tudo. Salomão foi o homem mais rico que já pisou na terra. E mesmo assim, ele virou e falou, tudo é vaidade. Eu vi uma frase muito interessante de um cara que disse o seguinte: se o seu dinheiro, ele usou o dinheiro, mas a gente pode usar para outros aspectos da vida. Se o seu dinheiro te dá, além de segurança para você e para sua família, ajudar as outras pessoas e a você e quem está ao seu redor, ou realização de sonhos, se passa dessas três coisas, é vaidade. Por exemplo, para que você vai ter um carro de, sei lá, 1 milhão, 10 milhões, se um de 100, 200 mil já te atende? Entende? Para que você vai ter uma mansão se a sua família é pequena e uma casa simples de 3 quartos já te atenderia? Diversas outras coisas. Ou seja, nós vivemos em prol de algo que os outros têm. Nós nunca estamos satisfeitos. Por exemplo, quando a gente compra um telefone que a gente quer, quando lança um novo, a gente quer um novo. Quando a gente compra um carro que a gente sempre quis e lança um mais moderno, a gente quer. Mas a gente pensa tanto assim nas coisas materiais, mas a gente pensa na vida espiritual. A gente pensa, minha fé está pequena, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso exercitar a minha fé. A gente não pensa isso. Meu tempo com Deus está sendo pouco, meu tempo para Deus está sendo mínimo. Eu preciso aumentar isso, eu preciso evoluir isso. A gente pensa isso? Não. Nossa, eu não ajudei ninguém, ou eu ajudei poucas pessoas, eu tenho que ajudar mais os outros. E a gente não pensa nisso, nessa evolução. A gente só pensa na evolução material. E é o grande problema que norteia a nossa vida aqui na Terra hoje. A cobiça, a inveja, a desdenha de muitas coisas, entre outros fatores. Então essa parte me chamou muita atenção. Se o seu amor está no mundo, o seu amor não está em Deus, porque não tem como amar os dois. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você quer ser salvo e ter a vida eterna com Deus, ou você quer aproveitar o mundo da maneira que você quiser e pagar para ver o que dá no final. Entendeu? Esse é o grande problema. Mas aí, para finalizar, né? Fala advertência contra os anticristos. Esse título me chamou muita atenção, que fala advertência contra os anticristos. Muita gente que acredita que o Messias vai voltar, que esse mundo vai acabar, muita gente acha que vai ser algo fenomenal, algo de outro mundo, algo de outro planeta, que o anticristo vai vir, vai fazer isso, aquilo outro. Mas aqui já deixa claro, os anticristos. Anticristo eu enxergo como tudo aquilo que é anti, ou seja, que é contra os ensinamentos de Deus. Tudo que está presente no mundo hoje, que é contra o que Deus prega, o que Deus nos propõe, o que Deus nos fala, tudo isso já é anticristo. Ou seja, já estamos caminhando a passos largos para que ele possa voltar, né? Mas enfim, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não deram dos nossos. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega ao Messias?
Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Tudo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Ou seja, até agora o que eu entendi aqui é o seguinte, é mais ou menos aquilo que eu falei. Tudo aquilo que nega a Deus e nega ao Messias é o anticristo. Ou seja, todas as ideias contrárias a isso é o anticristo. E aqui fala que ele se levantou no meio dos nossos, ou seja, são pessoas, são objetos, são condutas de tudo que está na terra, no meio de nós. Não é que o anticristo vai surgir do céu ou do inferno e vai fazer isso, aquilo. Não, simplesmente tem surgido e vai continuar surgindo do meio de nós, porque esses são criaturas, esses não são filhos de Deus. Porque se eles se levantaram para, vamos dizer, lutar contra o Messias, lutar contra Deus, é porque eles não são filhos de verdade, porque eles não acreditam. Na verdade, eles até acreditam, porque se olha para a gente ver, até o diabo acredita que Deus existe e a gente ainda duvida. Pensa, se o diabo duvidasse da existência de Deus, por que ele tentaria levar tantas pessoas para o inferno? Dessa mesma maneira, se esses anticristos não acreditassem em Deus, por que eles seriam anti alguma coisa? Porque para você ser anti algo, ou seja, para você ser contra algo, algo tem que existir. Então é isso, a todo momento eles nos induzem a nos afastar de Deus, né? Digamos assim. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que nos ensine, mas uma unção dele recebida que é a verdadeira e não a falsa. Os ensina acerca de todas as coisas, permanecem neles como nos ensinou. Aqui foi um pouco confuso, um pouco repetitivo, mas acredito que o que João quer dizer aqui é o seguinte: ele não está escrevendo isso, essa carta, esse texto, para nos ensinar alguma coisa. Tudo que já tinha que ter nos ensinado, já foi ensinado. Ele escreve essa carta para nos lembrar, para nos alertar de tudo aquilo que a gente sabe. Porque muitas vezes as pessoas as pessoas conhecem a verdade, mas ignoram a verdade, né? Então, me veio um insight interessante aqui sobre o ignorante. O ignorante é aquele que ignora o saber, ignora a sabedoria. Então, muitas das vezes não é porque não conhecemos a Deus de verdade, é porque conhecemos e não estamos dispostos a fazer o que Ele nos pede, a pagar o preço necessário, entendeu? Porque tudo que é bom exige sacrifício, tudo, qualquer coisa. Se você quer, por exemplo, ficar rico, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar muito. Se você quer, sei lá, ter uma comunhão com Deus, você precisa se esforçar, você precisa se aprofundar mais. Então é muito isso. Ele quer nos lembrar de tudo aquilo que a gente já sabe. E muitas das vezes as outras pessoas os anticristos tentam apagar isso da nossa memória. Dá, mamãe, isso lá. Enfim, os filhos de Deus, para finalizar. Filhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que quer dizer aqui é o seguinte: se você sabe o que Deus espera de nós, se você sabe o que o Messias espera de nós, e você ainda faz algo contra isso, se você peca contra isso, como você quer ser salvo?
Aqui na Bíblia fala, ninguém sabe o dia que ele vier, que ele vai vir. Fala que ele virá como ladrão. Ninguém vai estar esperando. Mas já pensou se você está numa comunhão, se você está numa busca ali diária e tudo, e você comete um erro, e ao invés de pedir perdão a Deus e retornar, você pensar, eu já cometi um erro mesmo, não vai adiantar nada, Deus não me ama mais, Deus não vai me perdoar, e se afasta dele e começa a cometer inúmeros pecados e ele volta. Pensa, que desculpa teremos, né? Somos indesculpáveis perante a ele. E fala também para que não sejamos, entrega a mamãe, guarda na geladeira. E fala também o seguinte, não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda, ou seja, quando ele vier. Você pensa, ele vier e tantas pessoas que a gente conhece, que é do nosso convívio, forem salvas, até outras mesmo, e a gente vendo aquilo, quando chegar a nossa hora, ele virá e falar pra gente que não nos conhece, que nós não fizemos por merecer, e nós seremos condenados. Pensa o quão vergonhoso seria. Pensa, né? Esse é o fim de verdade. Então é isso, eu queria compartilhar essa palavra, eu achei muito válida e muito interessante, e espero que toque no coração de vocês assim como tocou o meu. É isso, obrigado.